A Audi acaba de descartar publicamente o homem que poderia salvar o projeto. E Bortoleto está no meio dessa crise sem ter criado nenhuma dela. Se você quer entender o tamanho real do buraco que a equipe alemã está cavando para si mesma, fica aqui até o final. Inscreve-se no canal e ativa o sino, porque essa história tem novos capítulos toda semana. A Audi acaba de soltar uma declaração que a mídia internacional tratou como confissão pública de fracasso. E quem está no centro de tudo isso é Gabriel Bortoleto, piloto estreante tentando sobreviver dentro de uma equipe que, 3 corridas após sua estreia na Fórmula 1, já perdeu o chefe de equipe, admitiu que o motor não tem conserto rápido e ainda não sabe quem vai comandar o projeto daqui para frente. O candidato mais óbvio do paddock acaba de ser descartado, de forma que a imprensa especializada não hesitou em chamar de humilhante. Mas antes de chegar a esse descarte, você precisa entender o tamanho do buraco. Porque se você acha que o problema é só uma largada ruim aqui e ali, você ainda não viu nem metade do que está acontecendo em Hinwell. No GP do Japão, Bortoleto largou bem posicionado após uma classificação consistente. Ao final da primeira volta, já tinha despencado várias posições. Hülkenberg fez o mesmo, saindo do 13º e caindo para o 19º lugar nos primeiros metros. Não foi coincidência, não foi má sorte, não foi tática de corrida. Foi o mesmo problema que já havia aparecido na Austrália e na China, e que a própria Audi foi obrigada a sentar diante das câmeras e explicar por que ainda não resolveu. Bortoleto foi direto. Não conseguia acompanhar os outros carros na reta, estava sendo ultrapassado e não havia muito o que fazer naquela situação. Agora, pensa no peso dessa declaração. Um piloto estreante em sua primeira temporada na Fórmula 1, tendo que explicar ao mundo que o carro simplesmente não sai do lugar quando as luzes apagam, corrida após corrida, sem perspectiva de melhora imediata. O próprio Bortoleto admitiu que não esperava que as largadas fossem um problema tão complicado. Essa declaração tem 2 leituras, e as 2 são ruins para a Audi. Ou a equipe não deixou o piloto devidamente informado sobre as limitações reais do carro antes de a temporada começar, ou o problema surgiu de forma inesperada e a engenharia não soube prever. Qualquer uma dessas opções levanta uma pergunta séria sobre a competência do projeto. Agora entra a parte técnica, que é onde a ferida fica mais profunda. A equipe reconheceu publicamente que enfrenta um problema importante e confirmou que não há solução rápida à vista. Mattia Binotto foi direto ao afirmar que a razão de ainda não terem resolvido é porque não se trata de algo óbvio de corrigir. Parece uma fala diplomática. Traduzindo para o português direto, eles não sabem exatamente como consertar. E mesmo que soubessem, não conseguiriam fazer isso em tempo hábil para as próximas corridas. O problema está no coração do carro. A própria Audi avaliou que a maior parte da diferença para as equipes de ponta vem da unidade de potência, algo que, segundo a equipe, não foi totalmente inesperado desde o início do projeto. O que está deixando a imprensa internacional nervosa é a profundidade desse déficit logo na primeira temporada, com um carro que foi vendido ao mundo como um projeto de longo prazo bem estruturado. Especialistas apontam que o turbocompressor da Audi é relativamente grande para o conceito adotado, o que faz a resposta na arrancada demorar mais para chegar. Esse atraso se propaga ao longo de toda a volta, forçando o sistema elétrico a trabalhar mais para compensar o déficit do motor de combustão interna durante a aceleração do turbo. Em linguagem simples, o motor elétrico está sendo usado para tapar o buraco deixado pelo motor a combustão. Isso significa que a Audi não tem energia disponível quando mais precisa dela, enquanto Ferrari e Mercedes chegaram com conceitos muito mais eficientes nessa equação híbrida que define a F1 2026. Some a isso os problemas de câmbio e de motor que prejudicaram Bortoleto nos momentos mais críticos da classificação na China. O retrato completo é preocupante. Confiabilidade baixa, performance abaixo da concorrência e sem perspectiva de correção no curto prazo. E então vem a parte que a mídia internacional chamou de chocante. Binotto foi perguntado diretamente sobre quando os problemas seriam resolvidos.
A resposta foi que o desenvolvimento do motor pode demorar, que não está na Fórmula 1 para fazer milagres, e que a equipe definiu 2030 como objetivo para disputar o campeonato mundial, porque sabe que vai levar tempo. 2030, 4 anos de espera. Isso numa categoria onde as coisas mudam a cada corrida, onde pilotos são demitidos por resultados ruins em 6 meses, onde patrocinadores exigem retorno visível e onde a pressão da mídia é diária e sem piedade. O próprio Bortoleto foi igualmente direto quando questionado sobre o futuro próximo. Talvez consigam melhorar um pouco, mas não a ponto de alcançar a Ferrari no curto prazo, e com a Mercedes também vai ser muito difícil. Um piloto estreante no primeiro ano de carreira na Fórmula 1 dizendo publicamente que não consegue chegar perto das equipes de ponta tão cedo. Não é declaração de humildade, é declaração de alerta, e a mídia tratou exatamente assim. Agora vem a parte mais explosiva de toda essa história, e que está dividindo o paddock de um jeito que você precisa entender. Tudo isso acontece enquanto a Audi está sem um chefe de equipe de verdade. Jonathan Whitley saiu após apenas 2 corridas à frente da equipe. A comunicação oficial falou em motivos pessoais, mas portais especializados reportaram que, além das conversas com Aston Martin, houve atritos internos com Binotto dentro da própria estrutura. Isso muda completamente a narrativa. Se Whitley foi embora em meio a conflitos, o problema não é só operacional, é político. E política interna numa equipe de Fórmula 1 costuma ser muito mais destrutiva do que qualquer problema de motor. Whitley passou mais de 2 décadas na Red Bull, onde trabalhou diretamente com Christian Horner. E qual era o nome cotado para substituí-lo? Exatamente o homem com quem ele trabalhou por 20 anos. Juan Pablo Montoya foi direto em entrevista ao Talksport. A Audi precisa de alguém como Horner. As pessoas subestimam o que ele fez, por quanto tempo fez e o que conquistou. Independentemente de gostar ou não dele, o homem sabe entregar resultados. Montoya ainda completou que Binotto enfrenta uma batalha difícil porque, na avaliação dele, o italiano não quer estar totalmente envolvido na operação de corridas. Sua preferência seria ficar nos bastidores do projeto técnico. Isso é explosivo. Confirma o que todo mundo suspeita. Binotto assumiu um cargo que não quer de verdade e está fazendo isso enquanto gerencia simultaneamente o desenvolvimento do motor, a transição estrutural da equipe e a pressão de uma montadora alemã que investiu bilhões no projeto. E então chegamos à declaração que detonou tudo. A Audi descartou publicamente Horner como opção para substituir Whitley. E o próprio britânico também não demonstraria interesse no cargo nas circunstâncias atuais. Sua intenção seria assumir um papel com participação acionária, não apenas um cargo executivo. Pensa no que isso significa na prática. O homem mais experiente disponível no mercado, com 8 títulos de pilotos e 6 de construtores no currículo, diz que só toparia vir se tivesse uma fatia da equipe. A Audi responde que não vai ceder participação acionária para ninguém. A fabricante mantém controle total do projeto, com uma pequena participação da Qatar Investment Authority, e sempre deixou claro que não pretende dividir poder com novos investidores. Resultado, a vaga continua aberta. Binotto continua acumulando funções que ele mesmo sinalizou não querer acumular, e a Audi segue em direção ao GP de Miami sem chefe de equipe definido e sem solução técnica à vista. A ironia é quase cruel demais para ignorar. Horner declarou em fevereiro de 2026 que tem negócios inacabados na Fórmula 1 e que quer um projeto capaz de vencer. A trajetória dele na Red Bull, onde construiu uma equipe campeã em 5 anos a partir de uma estrutura comprada da Jaguar, é exatamente o modelo que a Audi diz querer replicar. O homem que poderia acelerar esse processo está disponível, e a Audi disse não. A questão que fica no ar é incômoda e direta. A Audi está pagando um preço altíssimo pela obsessão com o controle total. Ao recusar qualquer forma de divisão de poder, está também recusando o tipo de liderança que poderia acelerar os resultados que ela mesma diz precisar com urgência. É uma contradição que não aparece nos comunicados oficiais, mas que aparece semana após semana na tabela de tempos. E Bortoleto continua pilotando no meio de tudo isso, sem ter criado nenhuma dessa crise. Essa é a Fórmula 1 que não aparece na transmissão oficial. Se você quer acompanhar essa temporada com profundidade real, seguindo cada movimento de bastidor, cada decisão política e cada desdobramento técnico, o canal está aqui para isso.
Inscreva-se, ativa o sino e aparece no próximo episódio, porque essa novela ainda nem chegou no segundo ato.